Graça e paz, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever, de curtir, dar o seu like na nossa página e também de compartilhar com o máximo de pessoas que vocês puderem. Hoje nós vamos estar abordando vários assuntos bíblicos, mas hoje é um episódio especial, né? Onde a gente vai estar celebrando os 50 anos do Pastor Maurício, ele que está à frente da New Alliance Church já tem 13 anos. Mas essa história não começou só aqui, né? 50 anos de vida, 27 anos, né, de ministério. Eu tenho certeza que são muitas histórias, mas principalmente muitos testemunhos, né? E hoje a gente quer falar sobre estes testemunhos e sobre essas histórias, né? Então, compartilha com a gente um pouco de como tudo isso começou. Bom, primeiramente, graça e paz a todos. 50 anos, hein? Meu Deus. Que bom, né? Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Eu sou muito grato a Deus pela minha vida, pela minha existência, pelo chamado de Deus na minha vida. E sim, são muitas histórias, são muitos testemunhos, muitas memórias. E, e a gente quer compartilhar um pouco com, com as pessoas, né, para que as pessoas também conheçam um pouco da nossa trajetória, eh, entenda um pouco do nosso chamado também, como Deus disse para Abacuque, né? Escreve bem a visão, coloca ela bem legível na beira da estrada, para que até aquele que passe correndo possa ler e andar com ela. Então, nós carregamos uma visão, nós carregamos um chamado, carregamos um ministério e nós tentamos tornar isso legível para que as pessoas possam caminhar conosco, né? Então, a gente convida pessoas ao longo da história da nossa caminhada para fazermos a obra de Deus juntos, né? Não se faz a obra de Deus sozinho, a obra de Deus ela é realizada em parceria e muita gente passou, né, durante todo esse tempo nas nossas vidas, no nosso ministério, muita gente que colaborou e nos ajudou a melhorar. Então, assim, não dá para falar de todos, né? E, como você disse, um resumo, porque é uma coleção, né? Uma coleção de histórias, uma coleção de amizades, é uma coleção de testemunhos. Ah, e a nossa história, como você disse, ela não começou apenas na New Alliance, né? Não começou na New Alliance Church. Na verdade, a gente, desde que eu entendo por gente, a gente cresceu dentro da igreja. A gente veio de um lar cristão e desde muito criança a gente já participava do ministério e eu me lembro de com 8 anos de idade já levar a sério a questão do ministério, né? Com 8 anos de idade, eu já pegava aula de música, tinha um irmão que inclusive já partiu para a glória, o nome dele é Genário, e o irmão Genário, ele que me ensinou os primeiros acordes, e assim, isso com 8 anos de idade, me ensinando, me ensinou muito a respeito da adoração, não simplesmente a questão técnica da adoração, né? Porque tem a parte técnica e tal, mas a seriedade de uma vida com Deus. Então, tipo assim, se tem um nome, né? Depois disso também os meus pastores, né? Que, que me ajudaram demais durante toda a minha vida, na minha infância, na minha adolescência, pastores que marcaram a minha vida com exemplo de homens de Deus, com exemplo de santidade. A gente viajava muito fazendo missões adolescentes, né? Hoje as pessoas já não fazem mais isso, os tempos mudaram e a forma de evangelizar é diferente, mas no meu tempo, com 14 anos de idade, a gente tinha a escola dominical pela manhã, e aí a gente, na parte da tarde, no domingo, antes do culto, a gente ia para a praça. Hoje em dia tem internet, tem um monte de coisa
que se faz, e eu não estou falando isso com saudosismo, porque os tempos vão mudando e a gente tem que ir acompanhando. Outras coisas vão funcionando também, né? Exato, a gente vai ter que ir acompanhando a mudança dos tempos, né? A gente tem que evangelizar onde o povo está. Então, E aí, se o povo está na internet, aqui estamos na também. internet fazendo o culto ao ar livre, né? Que seria da praça. É. Hoje nós estamos aqui nessa praça, né? E é interessante, assim, o senhor falar de criança, de quando o senhor era adolescente, todas essas coisas, porque, assim, ser pastor, né, tem sempre aquela questão, aquela pergunta: é um chamado? É algo que você escolhe ou você é escolhido? Assim, você acha que isso te escolheu, veio na sua vida, ou foi algo que aconteceu naturalmente, que o fim seria, não, eu me tornarei um pastor? Ou se é algo que veio totalmente de Deus? Não, eu tenho esse chamado para você, então isso te foi entregue. É. A Bíblia fala, no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 16 e 17, a Bíblia diz assim: Jesus chama os seus discípulos e ele olha para os seus discípulos e ele diz assim: olha, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. E ao escolhê-los, eu disse que vocês vá e dei frutos, muitos frutos, aliás, o texto diz, e o vosso fruto permaneça. E aí no verso 17, que é uma das coisas que eu trago para dentro de mim, que não é só o ide do Senhor, porque o verso 16, ele esclarece dizendo assim: não foram vocês que escolheram, fui eu que escolhi vocês. E aí ele diz, nesse interino ele diz, olha, vocês têm que dar fruto. E o fruto que vocês derem desse chamado tem que permanecer. E no verso 17, ele termina dizendo, vocês precisam amar. Uau. Você precisa amar as pessoas, porque se você não amar, você não vai conseguir realizar a chamada. Então, ninguém escolhe. A Bíblia diz que ninguém toma sobre si essa honra, a honra do sacerdócio. A honra do sacerdócio é um chamado de Deus, é uma escolha divina, que quando você percebe, você está envolvido e você não consegue ser diferente, você não consegue fazer outras coisas. E ao longo da minha vida eu até tentei fazer outras coisas, mas não conseguia realizar, porque o chamado era muito mais forte. E então, hoje, aos 50 anos de idade, eu diria para você que o chamado, a maior coisa que marca na minha vida, eu creio que, dentre tantas coisas, eu destacaria também a questão da renúncia. Para você conseguir ser aquilo que Deus diz que você é, quem Deus diz que você é, e fazer aquilo que Deus manda você fazer, você vai ter que fazer renúncias. Para isso, você tem que ter essa convicção que isso não foi uma escolha tua. E quando você se percebe, você se pega tão envolvido com a obra de Deus que aquilo não foi você. E que até hoje, escolhas que são feitas, e quando você vê, você já está envolvido, tão envolvido naquilo, que você é necessário renunciar para continuar fazendo. E o Alliance mesmo é frutos de renúncias, né? E eu acho que isso é uma curiosidade, assim, de todo mundo, né? Quando a gente Aham. olha, assim, para um pastor, igual a gente está aqui hoje. O senhor vai estar completando 50 anos, e igual eu Aham. mencionei aqui já, tantos anos de ministério, Sim. sempre tem aquela curiosidade, assim, né? Nossa, mas o que que você era, então, quando você era jovem? O que Aham. você teve que renunciar? Aham. Com certeza, né? Foi difícil, mas, assim, coisas que às vezes os jovens passam hoje em dia e a gente pensa, né? Eles até pensam, nossa, isso é impossível de eu renunciar a isso aqui para poder escolher pastorear uma igreja, né? Cumprir o chamado de Deus. Então, assim, conta um pouco pra gente, assim, da sua juventude, coisas que você teve que renunciar e que foram, assim, na época eram importantes, mas que hoje já não são tanto, né? É. Na verdade, a convicção é a maior coisa que uma pessoa precisa ter para realizar o chamado de Deus. Não pode haver dúvidas, né? E
E para não ter dúvida, você tem que lançar fora todo medo. E a Bíblia diz que o que lança fora todo medo é o amor. Né? 1 João capítulo 4, o amor lança fora todo medo. Então, uma entrega a Cristo, amar a Deus acima de todas as coisas, isso faz lançar fora todo medo. Na juventude, muitos caminhos, muitas opções, né, de vida, e o jovem pensa, né, no que fazer da sua vida para se dar bem, para se realizar como pessoa, para ter o seu meio de existência, né? Então, no meio disso tudo, eu já fui microempresário, tive que abrir mão disso também. Eu também tinha um sonho de infância de ser piloto de caça, né? De ser piloto da Força Aérea Brasileira. E eu fui aprovado para ser piloto e acabei renunciando isso também, por causa que era incompatível com o chamado, eu tinha que escolher uma coisa ou outra, e realmente eu escolhi o chamado. Isso não foi uma coisa simples, não foi uma coisa fácil, teve que ter confirmações de Deus, buscando muitas confirmações da parte de Deus, então, vindo aí a confirmação de Deus, quando ela chegou, eu não tive dúvida. Não é? Só contando brevemente, quando eu recebi a aprovação, né, para ser piloto, eu peguei aquela carta e eu levei diante de Deus. No dia que eu recebi essa aprovação, esse chamado, eu fui lá, coloquei diante do altar de Deus, literalmente. O meu pai era diácono da igreja, tinha a chave da igreja, era uma quarta-feira à tarde quando eu recebi, e eu fui lá na igreja, eu coloquei diante do altar, eu disse: Deus, esse é o meu sonho, e eu estudei, eu batalhei, e eu conquistei. Mas eu não quero fazer nada para mim mesmo. Eu quero fazer para o Senhor. Eu quero fazer aquilo que eu nasci para fazer. Eu quero realizar aquilo que o Senhor me gerou para realizar. E não o que o meu sonho me trouxe até aqui. E eu me lembro que naquela tarde eu apresentei diante de Deus, eu não tinha falado isso para ninguém, e de repente, quando foi no sábado, isso foi numa quarta-feira, passou-se alguns dias, eu estava em consagração, orando ao Senhor, porque seria uma ida sem volta para mim, porque eu sou muito intenso naquilo que eu faço. Se eu vou fazer isso, então eu vou fazer isso para a minha vida, eu vou empregar todo o meu esforço, eu vou empregar o meu tudo, eu vou dar o meu tudo. Então, eu fiz esse final de semana de consagração e no sábado pela manhã o Senhor me deu uma resposta. E essa resposta ela foi incontestável. Não tinha como dizer que não era Deus. E então eu disse: não, eu quero ser missionário. Isso marcou a minha vida de uma forma absurda. E a gente começou a fazer missões. E aos 23 anos, então o Senhor me chamou para o chamado pastoral. Então, aos 23 anos, eu comecei dar o atendimento pastoral, ser pastor do atendimento pastoral, assumindo uma igreja na cidade de Limeira, interior de São Paulo, né? E foi assim de uma forma sobrenatural. Na minha vida, todas as coisas relacionadas à obra de Deus sempre foram com muita visitação do Espírito de Deus, com acontecimentos realmente sobrenaturais que nunca deixaram sombra de dúvidas nenhuma, o que me faz nunca olhar para trás. E essa história, assim, né, faz a gente pensar, né, que com Deus é sempre uma história de renúncia, de sacrifício, porque, igual, se esse era o seu sonho, né? Sim. Aí você pensa, eu orei, eu apresentei diante de Deus e ele me pediu, não, eu tenho outro plano para você. Eu penso assim que na nossa mente, né, a gente pensa, não, ok, eu vou renunciar, Deus, mas eu quero uma retribuição. O que o Senhor vai me dar em troca? Só que, na verdade, é uma renúncia, a primeira de muitas, né? Porque você pensa, agora eu vou ser retribuído. Não. Aí começa mais uma renúncia, outro sacrifício. Então, assim,
eu penso que para um jovem, né? O senhor disse 23 anos, né? Foi. Não é uma decisão fácil, né? Não. Eu sempre levo. Existem algumas palavras específicas na Bíblia que elas se tornaram remas para a minha vida, palavras remas para a minha vida. E uma dessas palavras rema para a minha vida, para o meu chamado pessoal, ministerial pessoal, é quando Jesus vira para os discípulos e ele diz assim: as aves do céu têm ninhos, as raposas têm covis, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Yeah. Então, eu nunca esperei recompensa por pregar o evangelho. Eu nunca esperei recompensa por liderar igrejas. Nunca esperei recompensa por renunciar. Não é porque eu creio que, como diz o apóstolo Paulo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, algumas palavras remas na minha vida me fazem sustentar as minhas decisões em Deus. Porque é uma convicção interior e essas palavras elas ficam como apregadas nos nossos corações. E isso nos sustenta diante de Deus. Então, nunca foi em busca de recompensa. Tanto que, quando eu assumi a igreja lá no centro, era a igreja central de Limeira, da Comunidade Evangélica Filadélfia, que era lá na Barão de Cascalho, eu não tinha um salário, eu tinha uma ajuda de custo. A ajuda de custo que eu ganhava, ela era realmente uma ajuda de custo. Eu imagino que até o salário seria somente uma ajuda, né? Naquela época não seria grande coisa, né? Exatamente. Era realmente uma ajuda de custo. E a comunidade de Filadélfia ela estava começando na cidade, não tinha muito tempo que tinha iniciado. Então, e nós tivemos a honra, graças a Deus, de participarmos da fundação da Comunidade Evangélica Filadélfia em Limeira, no ano de 1990. Então, 1990, em 93, 96. Não, a Comunidade Evangélica Filadélfia foi fundada em 93 e eu fui consagrado a pastor em 1996. Uau. Yes. Antes da gente avançar um pouco mais nessa história, eu queria, né, como eu sei um pouco da história dele, né, que é meu marido maravilhoso, eu queria que você contasse um pouco para nós também a respeito da sua infância, que isso, o chamado de Deus na sua vida já era algo muito forte desde quando você era pequeno. Porque nós estamos falando de pastores, mas nós entendemos que existem, né, pastores e pastores. Quando nós falamos de um chamado legítimo, nós vamos ver que desde pequeno, né, já Deus, ele dá sinais, né, a família consegue reconhecer. Se a família não consegue, a pessoa já tem aquela convicção de que, mesmo que ele não tenha aquela noção que é um pastor, mas você já sabia que você carregava algo diferente, que Deus já falava com você desde pequeno. Né? Então, você teve várias experiências, porque é que nem a Temise falou, né? E você mencionou que Hebreus 5 ele fala sobre isso, né? Que ninguém toma para si essa honra. Nós somos escolhidos por Deus, é Deus que escolhe. E quando Deus escolhe, é algo legítimo. Quando Deus escolhe, verdadeiramente, você se torna, né, esse tabernáculo vivo onde a própria vida de Deus passeia sobre a terra, né? Então, literalmente, você tem sido uma boca de Deus nesse lugar. E eu creio que todos que têm a oportunidade de te conhecer de perto têm visto que não é você, que é a glória de Deus. Embora você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa, né, de Deus, mas é nitidamente... a gente reconhece como que Deus te usa, como que Deus toma a tua boca, literalmente, né? Já teve até situações que eu quero contar isso, que foi muito forte para mim, porque é meu esposo.
Só que eu sei separar muito bem, embora, como eu falei, você é um homem maravilhoso que não tem, né, nada do que reclamar. Uau! Yes. 50 anos, 50 homenagens. anos. Mas Mês de aniversário. Isso. mas é tão assim interessante e maravilhoso a gente ver a maneira como Deus te usa. Já teve um momento, né, dentro aqui do culto, onde literalmente a gente via que Deus tinha te tomado de uma forma que teve uma vez que você até falou assim, você lançou uma palavra sobre a igreja e você começou a falar assim, eu estou dizendo... Aí eu falei assim, meu Deus, é muito forte o que ele está falando, ele está se comprometendo, né? Aí Deus falou nitidamente comigo, mas não é ele que está se comprometendo, sou eu quem estou falando. E todas as vezes eu sempre vi Deus na sua vida, mas aquele dia específico foi algo tão forte, porque a gente tem visto que a cada dia Deus tem te tomado de uma forma e Deus tem te usado porque realmente você tem esse chamado latente na sua vida. É algo que verdadeiramente você é um verdadeiro pastor. Porque hoje nós temos vivido, infelizmente, né, nós estamos vivendo um momento como igreja onde muitos se tornaram profissionais da fé. Isso. E por serem profissionais da fé, eles estão distorcendo a palavra e está misturando com aquilo que é real. Só que você não, você é um homem de Deus que você tem um compromisso com a palavra, com a verdade de Deus. Então, eu quero que você conte um pouco como que foi isso desde a sua infância, como que Deus falava com você. E depois também eu quero compartilhar um pouco da minha sogra, porque a sua mãe teve um papel muito importante na sua vida. Né? Uau! Obrigado, meu amor. Gente, a Bíblia diz que quem acha uma esposa acha um favor do Senhor, Amém. né? Glória a Deus. Obrigado. Sou grato a Deus pela sua vida e pela escolha de Deus também para minha vida, né? Amém. Ele escolheu bem. Foi o Senhor quem escolheu a esposa para mim. Glória a Deus. Como é difícil falar da gente mesmo, né? Sim. Mas hoje nós estamos falando sobre você, então você vai falar sobre você. Hoje pode. Hoje pode. Como é difícil falar sobre a gente mesmo. Na verdade, são muitas intimidades, né? São muitas coisas íntimas com Deus. Vou abrir um pouco, né, dessa intimidade espiritual. Desde muito cedo, desde muito criança, eu não vou me recordar a idade, porque eu sempre tive uma mente muito desenvolvida muito cedo. Então, eu sempre pensei coisas além da minha idade, né? Mas desde muito criança eu tinha visões. Desde criança eu já tinha visões, muitas experiências com o sobrenatural como se fosse natural, né? A materialização mesmo, né? Do sobrenatural. Então, Deus falava conosco audivelmente desde criança. Muitas vezes anjos apareceram e às vezes a gente fala assim, às vezes há quem creia, há quem não creia, então às vezes a gente até muitas vezes guarda para a gente mesmo, mas é importante compartilhar um pouco, não é? Então, quando eu me lembro que quando a gente tinha, a minha esposa Renata, ela citou aqui a minha mãe, eu me lembro que quando a gente tinha, por exemplo, 6, 7 anos de idade, a minha mãe já havia lido a Bíblia para a gente inteira. Então, antes de eu começar a ler e escrever, eu já conhecia as Sagradas Escrituras, porque a minha mãe, toda noite, a minha mãe sentava com a gente, né? Um beijão aí para minha mãe, Alice. Né? E a gente sentava à mesa, e ali ela lia e explicava a palavra de Deus.
e ela nos ensinava a orar, ela nos ensinava a buscar a Deus. Aos 14 anos de idade, eu fui diplomado como professor da Escola Bíblica Dominical, né, para os adultos. Como é raro ver Sim. isso hoje em dia, Yes. né? Yes. Então, eu já era professor da Escola Bíblica Dominical. Já na minha adolescência, continuei dando aula da Escola Bíblica Dominical, coisa que eu amo, é dar aula a respeito da Bíblia. E então, ao longo disso tudo, a nossa infância, adolescência e juventude, ela sempre foi voltada para a palavra de Deus, para a obra de Deus, e o mais importante disso tudo é que não era uma coisa imposta. Então não era o sonho do papai ou o sonho da mamãe, né? Na verdade era algo latente no coração, um chamado que a gente não conseguia ficar sem estudar a Bíblia, não conseguia ficar sem orar, não conseguia ficar sem pregar a palavra, sem ensinar, não conseguia ficar em casa, e a gente não ficava em casa. Isso eu devo muito ao meu pai. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa que ele nunca permitiu os filhos ficarem em casa em dia de culto. De jeito nenhum. Estou cansado. Não, nós vamos para a igreja, nós vamos para o culto. E ele sempre foi muito assim. Ele sempre foi uma pessoa muito tough, né, com relação muito rígida, com relação a essa coisa de chegar na igreja, de prestar atenção no culto, de voltar para casa e entender o culto. Meu pai sempre cobrava. Meu pai partiu pela glória o ano passado, né, está com o Senhor. Mas ele sempre foi muito rígido, e ele sempre exigia que quando nós chegássemos em casa, a gente tivesse entendido o culto. Sim. Então, isso também ajuda demais. E os familiares, né, ali em volta sempre diziam, não, esse é um pastor, esse é um profeta, desde criança, né? E a gente entendia tudo aquilo também, não era brincadeira, né? A gente sabia da seriedade disso, e a gente sempre carregou a obra de Deus com essa seriedade. Então, entregar a vida para Jesus, para mim sempre foi um negócio muito sério, né? Essa coisa de andar em santidade na presença de Deus, para mim isso é inegociável, sempre foi muito, muito sério na minha vida. E eu entendo a necessidade da obra de Deus no mundo, né? Eu entendo a carência da obra de Deus no mundo, não de homens sábios, Sim. mas de homens e mulheres realmente consagradas ao Senhor, realmente dedicadas a Deus, entregues a Deus de verdade. Então, tudo que eu sempre fiz na obra do Senhor e quero continuar fazendo até a volta de Jesus, porque eu creio que Ele volta nessa Amém. geração Glória a ainda. Deus. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Nós cremos. Amém? Então, tudo que eu faço com muita seriedade, com muita intensidade. Não faço olhando de uma forma natural, sempre olhando para o sobrenatural de Deus e sempre em parceria com o Espírito Santo, nunca sozinho. Sim. Né? E é tão importante, né, como nós mencionamos, a sua mãe, para alguém que carrega esse chamado, para alguém que foi escolhido, a importância também dos pais abençoar a vida dos filhos. Como você falou, foram palavras proféticas que foram liberadas sobre a tua vida, né? Então, a escolha de Deus com uma bênção dos pais, isso também faz toda a diferença. Porque até momentos, né, que você passou na sua vida, momentos difíceis, aonde estava ali só a sua mãe, que vocês tiveram um período que seu pai teve que ir trabalhar, né, vocês passavam alguma necessidade, e a sua mãe ficou ali com 8 filhos, né? E sempre dando uma palavra de incentivo, sempre orando. Quando vinha uma tribulação, ela nunca reclamava. Aliás, eu nunca vi a sua mãe reclamando de nada, né? O pouco que eu conheço ela, porque logo a gente veio para cá, mas, né, toda vez que a gente conversa com ela, ela sempre está ali, agradecida a Deus, né? Então, isso foi importante também na sua vida, né? Sim, sim. Na verdade, a figura dos pais na vida de alguém que tem um chamado é determinante para a saúde ministerial.
Sim. né? Porque você cresce espiritualmente saudável, Sim. mentalmente saudável, né? Espírito, alma e corpo saudável, né? Saudáveis. E isso, sim, se deve, sim, às pessoas, aos seus genitores, às pessoas que estão ali ao seu lado. E, sim, minha mãe, ela sempre uma guerreira de Deus, a gente não ouvia reclamações, a gente não ouvia murmurações, e sempre com uma palavra de esperança. Sim. Sempre com uma palavra de esperança, sempre com uma palavra de fé. E isso vai nos ativando também, isso vai ativando o nosso chamado, faz com que a gente também chegue hoje aos 50 anos, sempre com uma palavra de Amém, esperança, glória a sempre com Deus. uma palavra de Sim, fé, sim. porque foi isso que foi gerado em nós, né, através do Sim, Espírito sim. Santo, e Deus usando justamente a vida, por exemplo, de uma mãe como a minha mãe, né? É claro, a gente entende também que existem lares, né, que eles não são funcionais e a pessoa tem o chamado e às vezes ela cresce e pela graça de Deus, Deus resgata, transforma e liberta a pessoa. Aham. Mas é claro, como estamos falando especificamente de você, Aham. né, hoje, então não Aham. poderíamos deixar de falar da sua mãe, que é uma coisa também que me chama muito a atenção pelo fato de muitos anos da vida de vocês, vocês foram criados ali somente pela sua mãe. Aham. E o quanto que isso foi importante, né? E aí eu não quero puxar para o nosso lado da mulher, Aham. mas eu sempre lembro, né, de como a mulher sábia, ela pode edificar o lar mesmo, Sim. né? Diante de tantas coisas que vocês viveram, né, na infância, que foram uma vida difícil, mas a sua mãe sempre esteve ali com a palavra de Deus, né, como Sim. uma âncora para vocês. Sim, sim, o tempo todo. Então, é importante você nascer num lar cristão, você ter uma base sólida de um pai, de uma mãe, ou às vezes só do pai, ou às vezes só da mãe. Isso é muito importante, mas isso por si só não define o chamado. Ajuda, mas não define o chamado. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para aquele que agora está nos assistindo e que pode dizer, puxa vida, para ele então foi fácil. Já teve todo o apoio, né? Já teve toda essa plataforma, né? Mas como a minha esposa está dizendo, não foi tão fácil assim. A nossa vida na infância foi uma vida muito difícil, né? A gente teve uma infância bem difícil, mas eu destacaria aqui a fé e a esperança da minha mãe. E como eu estava dizendo, é lógico que para alguém como, vamos puxar a história, por exemplo, aqui de Abraão, o pai da fé, né? Abraão, o grande patriarca. Ser Isaac, filho de alguém como Abraão, é uma bênção. Uau, que bom! Então, alguém rompeu para que você herde a promessa, não é? Mas, quando nós olhamos para Abraão, Abraão não tinha um pai que era uma base. Terá não era uma Abraão para o Abraão. Isso. Sim. Né? Tanto que Deus diz, sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, sempre vai haver alguém que vai desbravar. Sempre vai haver alguém que vai ser convidado a vir para fora. Vai ter alguém para abrir o caminho. Né? Então, e cada um tem o seu chamado específico. Então, mas o chamado de Deus, nós somos responsáveis por eles. Então, nós que temos o chamado de Deus, até um tempo os pais nos guiam, depois nós saímos da casa dos pais, nós começamos a fazer escolhas e tomar as nossas decisões. Tendo essa base é muito melhor, mas não tendo essa base também é possível, devido à escolha, devido ao chamado da parte de Deus. E interessante o senhor contar essa história aí do pai, né, de Abraão, e de Abraão também, que Deus falou para ele sair, né, da casa do pai dele, ali do meio, nos traz agora a sua história presente, né? Sim. Porque mesmo depois de estabelecido a igreja, com milhares de membros, ter implantado também, né, igrejas, ter conhecido a Renata, mas aí essa parte a gente vai ser outro podcast com detalhes.
Mas chegou então ali um momento que já estava assim tudo praticamente estabelecido, que aí Deus te pediu de novo, né? Eu vou te levar para um outro lugar. Sim, E te tirou ali, né, do Brasil e te trouxe para a América também com uma direção, com uma palavra. E aí o senhor também veio desbravar, né, o desconhecido, que para o senhor ali, exato. isso aqui era o desconhecido, né, na época. Totalmente desconhecido. Ah, a gente estava ali em Limeira, e nasceu, né, depois, só fazer de uma forma abreviada, né? Ah, eu estava ali como pastor auxiliar, dando atendimento pastoral, e de um culto familiar nasceu uma congregação Uau. que, que chama-se Núcleo Ágape, lá em Limeira. E, meu Deus, como eu amo aquele povo e como foi, assim, para mim, interessante ver uma igreja nascer no lar, ganhar corpo, a gente ir para um templo e fazer a obra de Deus e ver esse templo encher de pessoas. Maravilhoso isso. Eu não tinha na minha mente sair de Limeira. Eu no meu... na minha concepção, eu ficaria ali auxiliando ao Bispo César com a comunidade evangélica Filadélfia até Jesus voltar. Esse era o meu planejamento, né? Não tinha essa intenção de sair, de mudar de país, de nada disso. E aí o Senhor veio num dia, e eu conto isso para as pessoas, e é importante nós contarmos o sobrenatural para que as pessoas entendam que não é natural. Existe o sobrenatural. E a maioria das pessoas que se frustram fazendo a obra de Deus é porque elas fazem no natural. Sim. Onde elas podem controlar por si mesmas, né? As É. situações, o ambiente. Exato. E eu nunca tomei decisão nenhuma ministerial pelo natural, ou pelo administrativo, ou pela esperteza, ou pela oportunidade que eu estou vendo, não. Eu sempre tomei decisões guiadas por Deus. Ou Deus diz, faz, ou Deus diz, vai. Se Ele não disser faz, eu não faço. Se Ele não disser vai, eu não vou. É a nuvem de glória. Se a nuvem mover, eu movo. Se ela parar, eu paro. Se ela parar, como diz a Bíblia, né? A Bíblia nos diz que a nuvem de glória parava, né, sobre Israel no deserto. E a Bíblia diz que se a nuvem parasse um mês eles ficariam. Se a nuvem parasse um dia, era um dia o que eles ficariam, e ponto final. E eles moveriam conforme a nuvem. Então, eu nunca tomei nenhuma decisão que não seja com uma experiência sobrenatural. Amém. E quando isso aconteceu, para a gente vir para os Estados Unidos, bom, antes disso, para poder aceitar assumir uma igreja aos 23 anos de idade, solteiro, o que foi um desafio, um dos maiores desafios da minha vida, um anjo apareceu para mim. Uau. Um anjo apareceu para mim dentro do meu quarto numa noite. E ele falou para mim, e ele disse, olha, você no mundo espiritual já é um pastor, e eu vou te colocar para guiar um povo nessa cidade. Não conta para ninguém, porque essa noite ainda eu irei visitar o anjo da igreja. E eu irei falar com ele para que ele consagre, para que ele te consagre e apresente diante do povo. Mas no mundo espiritual você já é um pastor. Já estava determinado. Já estava determinado. E ele perguntou para mim, você crê? Eu digo, eu creio. E dentre algumas coisas pessoais que ele falou para mim ali naquela visitação, e de novo, não é maluquice, era uma coisa real. Né? Foi algo real da parte de Deus que não tinha como dizer não. Como é que você está dormindo, você acorda com uma pessoa dentro do seu quarto falando com você e diz, eu sou um anjo da parte do Senhor que vim falar isso e isso para você. Sim. E aí eu guardei isso, e quando foi no domingo, isso foi no sábado à noite, no domingo, na hora do culto, o Espírito de Deus
toma ali o pastor, toma ali o bispo César, e ele me consagra a pastor, sem conversar comigo, sem conversar com a igreja, sem conversar com ninguém, porque o Espírito de Deus tinha visitado ele naquela noite e tinha dito para ele fazer isso. E aí tá uma questão importante, que não era surpresa nem para você e nem para ele. Não era foi surpresa para o povo. Isso. Para mim e para ele não, e a gente Já. não havia se conversado. São loucuras ministeriais. Na minha vida sempre essas loucuras ministeriais. Pois bem, ficamos ali alguns anos em Limeira, fazendo a obra de Deus, fazendo culto nas penitenciárias, culto nos lares, culto nos hospitais, cultos na igreja. Meu Deus, era uma correria, mas era uma correria boa. E no meio dessa coisa toda acontecendo, eu estava dirigindo, e quem conhece a região ali vai saber do que eu estou falando. Eu estava vindo na Via Anhanguera, dirigindo um dia à tarde, e dentro do meu carro eu ouvi uma voz. E essa voz disse para mim assim: filho, chegou o seu tempo. Se prepara que eu vou te levar daqui. Uau. Eu ouvi essa voz audível. Naquele momento eu fiquei temeroso. Dá para pensar assim, né? Nossa, será que Deus vai me levar? Pensei que eu iria morrer. Corri lá na casa da minha mãe, ali na entrada da cidade, já corri lá e fomos orar. E eu digo, Deus falou comigo e vamos orar e tal. E eu digo, eu acho que eu vou morrer, minha mãe. Que conversa é essa? E quando eu contei para ela, ela disse, não, você não vai morrer não. Uau. Não vai morrer não, Deus vai te tirar da cidade. E eu disse, não, mas eu não tenho planos de sair daqui agora, tão cedo, né? Não tinha planos de sair da cidade. E então, ela disse, mas vamos orar e colocar diante de Deus, não conta para ninguém, aquela coisa toda, né? E aí, quando passado... Isso é importante contar. Passado uma semana, havia uma... Como eu disse, são muitas pessoas que fizeram parte da minha vida e não dá para falar de todo mundo, né? Havia uma missionária na cidade. Ela tinha chegado da Colômbia e ela estava pregando nas igrejas. Uma jovem ainda. E aí ela foi pregando em algumas igrejas e o meu irmão disse, olha, tem uma missionária colombiana pregando, leva lá na tua igreja que vai ser bênção, você vai gostar, tal. E eu senti de Deus de levá-la. E ela foi na igreja. Quando ela chegou lá, ela começou a pregar Ezequiel capítulo 37. E quando ela começou a pregar Ezequiel capítulo 37, e eu me lembro como se fosse hoje, e isso já fazem 17 anos, indo para 16 anos, 18 anos, ela disse, olha, existem águas que dão nos artelhos, existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão nos lombos, mas existem águas que você só consegue atravessar se for a nado. E ela virou para mim em cima do altar e ela disse assim, olha, o Senhor me manda confirmar a palavra que Ele te falou essa semana. E é tempo de você sair dessa cidade. E a igreja já ficou toda alvoroçada. Imagina, um culto, uma celebração, um negócio assim maravilhoso. A igreja já ficou tensa e ela virou para a igreja e falou assim, olha, assim diz o Senhor, igreja. Ele é meu, ele não é teu. Não é para você se entristecer, mas se alegrar com o que eu vou fazer através da vida dele. É tempo de entregar novamente e ir embora. E quem falou isso foi a esposa do meu amigo, irmão, o pastor Marcelo. Pastor Marcelo, que acabou de inaugurar uma igreja linda, maravilhosa, quero aqui dar os parabéns para eles. Continua na comunidade evangélica Filadélfia, parabéns para você, para a Zenaida. Então, como é maravilhoso você ouvir a voz do Espírito de Deus. E eu disse assim, meu Deus, e agora, como é que isso vai acontecer? Porque eu não tinha programado nunca de vir para os Estados Unidos. O meu sonho, se um dia eu saísse de Limeira, conhecer Israel. Era tudo que eu queria. O sonho de todo crente, né? O sonho de todo crente. Se dissesse assim, qual país que você quer conhecer? Israel. Quer ir para os Estados Unidos? Não, não quero. Não por nada, porque eu nunca tive
Porque normalmente as pessoas vêm para os Estados Unidos por ambição financeira, vamos ser claros, Para né? trabalhar, ralar mesmo, né? Para vir aqui, fazer dinheiro, construir seus sonhos e tal. E eu nunca tive essa vontade, embora eu não desaprove quem faça isso, por favor, né? E estou falando do meu sonho, não do outro, Isso. né? Dos outros. Mas hoje é tão maravilhoso ver os irmãos aqui trabalhando e vencendo na vida e ver essa realidade nos inspira também, né? De ver como que o povo sai da sua terra, sai do Brasil e vem para cá para mudar de vida, para trabalhar, né? E com a bênção do Senhor eles conseguem. Isso é maravilhoso. Então, foi assim que se deu a minha vinda para cá em 2005, no ano de 2005, né? Então, indo agora para 18 anos no ano de 2023, hein? Uau, É muito tempo. Então, a vinda para cá foi assim. Quando Deus disse para vir para cá, o Senhor disse muito claro que eu não estaria vindo para trabalhar secularmente. Eu estaria vindo para fazer a obra de Deus, para que eu me mantivesse firme no propósito de Deus em evangelizar, porque Deus estaria me entregando um povo. E eu já vim com essa certeza. Então aí a gente já entra na história que já é interessante. Ele disse que estaria te entregando um povo. Yes. Então ali você já meio que teve uma noção de que você não estaria assim começando do nada. Teria algo ali que você já seria introduzido, né? Exato. E é tão interessante a gente falar um pouco também sobre isso, que até quando o Senhor falou com você, que essa missionária foi, ela falou com a igreja, você colocou em oração, né? Para que realmente o Senhor viesse confirmar mais, porque como você falou, você não age por emoções, você não age por impulso, você sempre quis ter a convicção. Porque a igreja que você estava à frente, que é o Ágape, era uma igreja que estava crescendo, né? E que vocês tinham planos. Eu congreguei no Ágape, né? Eu lembro, vocês tinham planos de mudar de lugar, porque realmente já não estava cabendo pessoas lá. Então você sonhava com aquele lugar. E de repente, né, o Ágape se tornou o seu Isaac. Né? E de repente Deus vem e pede esse Isaac para você. E eu gostaria que você contasse também um pouco disso, como que foi o processo até que realmente você tomasse a decisão de vir para cá e falasse também um pouco sobre a questão da honra. Porque uma das coisas que eu vejo em tudo isso, que quando você aceitou esse novo, você, do lugar da onde você saiu, você honrou o pastor, honrou o bispo, né, que era o seu pastor na época, antes de você sair, né? Porque às vezes a gente vê que muitas pessoas elas querem começar algo e elas vão deixando pendência do lugar aonde elas estão, né? E como que foi? Conta, né? Como que foi até você chegar aqui? Bom, na verdade, como foi algo que aconteceu de novo de forma sobrenatural, Deus falou comigo em voz audível. E isso foi numa quarta-feira, quinta-feira, quando foi no sábado, Deus confirmou através da missionária, que acabou se casando com o Marcelo, né, com o pastor Marcelo, e era algo, não tinha dúvidas. Então eu procurei o meu pastor, o bispo César Santos, e eu disse para ele: bispo, eu quero conversar algo com você, que Deus falou comigo, e eu quero que você me abençoe, eu quero que você ore comigo, e Deus está me dizendo, Deus me disse que é tempo de eu sair, é tempo de eu ir para as nações. Interessante também é que são muitos detalhes, a gente vai contando e a gente vai relembrando. Interessante também que isso aconteceu no sábado. Na terça-feira, um pastor, amigo meu, que estava aqui nos Estados Unidos, o Theo, nunca tinha ligado para mim, eu nunca tinha ligado para ele. E ele me ligou. E ele disse assim: olha, eu tive um sonho, né? Eu tive um sonho. E olha como as coisas são.
o Vinícius era pré-adolescente, nem adolescente era ainda naquela época, era um pré-adolescente que congregava com o pastor Theo aqui em Atlanta e a gente não se conhecia. Hoje vocês estão aqui trabalhando com a gente, O meu Vinícius Deus. é o que está trabalhando atrás das câmeras, gente. Que é o esposo da Temises. Isso. Olha que coisa interessante, rapaz. É. E aí, o pastor Theo me ligou pela primeira vez, tinha anos que ele estava nos Estados Unidos, e ele disse assim: Maurício, eu tive um sonho com você essa noite. E nesse sonho, Deus dizia para mim assim: manda para ele uma carta convite para ele vir para os Estados Unidos, mas ele não vai trabalhar com você. Olha como Deus é específico. E então o pastor Theo disse assim: olha, eu não sei o que você vai fazer, eu não sei como você vai fazer, eu sei que você está muito envolvido com a obra aí, essa carta está indo no correio para você, e quando chegar, você ora a Deus, você faz o que você quiser, a mim não importa e nem interessa o que você vai fazer. Eu só vou cumprir o que Deus falou comigo em sonhos essa noite. E eu contei para ele o que tinha acontecido, nós dois choramos ali no telefone, oramos, e eu disse: olha, é confirmação de Deus. Então, quando eu fui conversar com o bispo, eu já fui com esse álibi da carta também. E eu contei para ele também, eu falei: olha, e Deus falou também com o Theo, que está lá nos Estados Unidos, o pastor Theo, e ele já colocou no correio uma carta convite para mim. E o bispo falou assim: meu Deus, mas isso tão rápido assim? Eu falei: é tão rápido assim. Eu falei: mas eu não vou sair antes de preparar uma pessoa para assumir o lugar. E na época eu até indiquei uma pessoa e ele diz: não, não é essa pessoa, é essa pessoa. Eu não discuti com o meu pastor. Sim. E eu disse: se é essa pessoa, então o Senhor pode mandar para lá, nós vamos treinar essa pessoa. Então eu fiquei ainda uns 6 meses acompanhando, antes de vir para cá, eu fiquei ainda uns 6 meses acompanhando, eu fiquei ainda uns 6 meses auxiliando o bispo César na sede, na igreja sede, enquanto essa pessoa se estabelecia na congregação. E eu falava com as pessoas e eu dizia para as pessoas: não saiam da igreja, auxiliem ele, porque a obra é do Senhor. Então, essa questão da honra, porque a palavra de Deus diz o seguinte, que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Sim. Então, é muito importante a quem honra, honra, que é a questão da autoridade, que nós estamos, inclusive, dando um ensinamento, um estudo sobre a autoridade. Você reconhecer a autoridade de Deus na vida daquela pessoa e você está honrando aquela autoridade porque você quer andar debaixo dessa mesma autoridade. Você quer ter essa mesma autoridade. Então, e foi exatamente nesses 6 meses que eu comecei a namorar com a minha esposa, né? Que se tornou minha esposa, né? Só um spoiler que dos 23, quando o senhor foi consagrado pastor, você só se casou aos 33. Então, se passaram aí 10 anos, gente. Mas é só um Sim, spoiler. é só um spoiler. Que depois Sim. nós estaremos contando, né? É. Que dentro desse processo nós oramos 4 anos e meio, né? Até que realmente o Senhor se lembrou de nós. Aleluia, né? Como eu digo, todas as minhas decisões, elas precisam ser Sim. sobrenaturais. Sim, mas como também é uma história cheia de detalhes, nós estaremos num outro. podcast falando sobre isso. Sim. Mas é muito importante, né, que as pessoas compreendam que as pessoas elas não podem saírem por aí abrindo ministério, saindo de um lugar, abrindo. Tem todo um processo para que isso aconteça, né? Que foi exatamente, você nunca atropelou as coisas. Não. Você sempre esperou o momento certo, saiu debaixo da bênção, esperou até o momento, né, de realmente isso acontecer, porque daí você veio para cá, fez todo o processo de documentação, ficou servindo esses meses lá também na sede, Sim. na congregação. E quando você chegou aqui também, eu me lembro, né, e todos que conhecem a história e que tiveram a oportunidade de estar conosco na igreja, sabe, mesmo que você já era um pastor há anos lá no Brasil, que as pessoas tinham consideração porque conheciam o teu trabalho, você chegou aqui, você serviu aonde foi necessário. Você não chegou aqui querendo um reconhecimento, você chegou na igreja aonde vocês estão precisando, né? Então, é muito importante que as pessoas compreendam isso, que
até a gente chegar onde o Senhor vai nos colocar, existe um processo. Sim. E muitos dos processos que nós estamos passando também são provas de Deus para ver se nós estamos qualificados para estar naquela posição. Sim. E eu gostaria que você falasse um pouco, né, quando você chegou lá na igreja, que Deus falou que não era aquele lugar, aí até que nós chegamos aonde nós estamos agora e depois se tornou a New Alliance. Então, conta um pouquinho desse processo. Porque essa foi a história, né? Você chegou, começou a consagrar, a congregar numa igreja. E, igual a Renata falou, você estava servindo onde estava precisando. Sim. Você não chegou aqui e falou, eu sou um pastor e essa vai ser a minha igreja agora, né? Esse momento ele foi um momento de muita prova. Eu creio que Deus estava me provando. Creio não, tenho certeza, né? Creio. Né? Deus estava me provando nesse tempo. Porque você vem de um ministério hiperativo e você entra numa nação, você vai congregar num lugar que você não conhece ninguém, pessoas que você nunca viu antes, e você fica esperando o tempo de Deus. Porque você tem uma convicção do que Deus falou. Quando eu cheguei na América, em 2005, eu fui congregar com esse meu amigo, o pastor Tel. Né? E em 2006, eu voltei para o Brasil, e foi quando nós nos casamos, né, no ano 2006, e aí eu trouxe a minha esposa para cá, com as crianças, com a Gabriela e a Isabela, né, que já eram filhas, né, da Renata. Nós vamos estar contando detalhes. Nós estamos contando muito detalhe do que nós vamos fazer depois, né? Achando. Não percam o próximo, porque será maravilhoso. Né? Então, 2005 a 2006 eu congreguei com o pastor Tel. E ali a gente servia no que era possível servir, na necessidade da obra. Se era para dar aula, a gente dava aula de escola dominical. Se era para tocar, a gente tocava. O instrumento que desse, o instrumento que sobrasse ali. Se era para cantar, a gente cantava. Orar, a gente orava. Enfim, obra de Deus, evangelização. E nisso tudo, oração. Muita oração para você não perder o seu foco. Porque em tudo isso, pessoas me ligavam, meus amigos, né, os pastores do Brasil me ligavam e diziam assim, o que você está fazendo aí, cara? Vem embora. E não sei o quê, você está quase um ano aí e nada fluiu. Você deixa a igreja aqui para ir aí e aí você não assume nada. E eu digo, gente, eu sei quem falou comigo. Eu sei quem falou comigo. Quem falou comigo foi o Senhor, meu Deus. E o meu Deus, ele sabe o que ele está fazendo. E se Deus está me provando, e Deus está estabelecendo em mim submissão, submisso eu serei. Então, eu também creio que esse tempo também foi um tempo de uma avaliação muito forte em mim, ministerialmente, né? Porque você sustentar um ministério em Deus é diferente de você sustentar um ministério quando ele está acontecendo. É difícil você sustentar o seu chamado, o seu ministério, você parecendo uma bomba prestes a explodir e você não ter para onde explodir. Né? Então, você ter que gerar aquilo e esperar o tempo disso nascer. Não é? Então, após um ano, eu cheguei para o pastor Tel e disse, Tel, eu sei aonde Deus está me direcionando e eu vou para lá. E foi para onde que nós viemos, no que se tornou a New Alliance depois, né? A igreja que se tornou a New Alliance. Então, em 2009, né? Em dezembro de 2009, novembro de 2009, então nós assumimos a igreja. Nós assumimos essa igreja. Contar rapidamente, sem citar nomes, né? Mas contando rapidamente, em 2008, aqui na América, houve uma crise muito forte. E com essa crise, a maioria dos imigrantes ou voltaram para o Brasil, a maioria dos brasileiros imigrantes ou eles voltaram para o Brasil, ou eles mudaram de estado.
em busca de trabalho. Só quem estava aqui em 2008 sabe a loucura que virou isso aqui. 2008 e 2009, a América parecia que ia acabar a América, né? Isso, Parecia que a foi economia da bem América... difícil mesmo. parecia que a economia da América nunca voltaria ao normal, né? Uma recessão absurda, as pessoas sem emprego, pessoas perdendo casa, carros, enfim. E nisso tudo, a igreja praticamente se desfez. A igreja existente, a igreja brasileira, de quando nós chegamos em 2006, ela praticamente se desfez. Então, o pastor já não aguentava mais a pagar a prestação do prédio e ela se tornou insustentável, na verdade. Então, o pastor decidiu que ele iria embora. E a gente estava orando porque Deus já havia falado comigo e que era a hora de nós começarmos o trabalho, em 2009. E então o pastor chegou para mim e falou assim, olha, eu estou indo embora, aqui não dá mais para mim, e eu estou saindo do estado, estou indo para um outro estado, e Deus falou comigo para você assumir, se você quiser. Só que eu não quero vínculo nenhum com você, eu não quero vínculo nenhum com a igreja. O interessante é que a gente tinha orado pela manhã, eu com a minha esposa, a gente estava numa consagração prolongada de vários dias, a gente estava vindo numa consagração, e uma das coisas que a gente tinha colocado diante de Deus é, se Deus vai nos entregar esse povo, se Deus vai nos entregar essa obra, ela precisa ser sem vínculo com homem nenhum, com ministério nenhum, para a gente começar a desconstruir para reconstruir, que essa é a história das nossas vidas, né? Desconstruir para reconstruir. É o Jeremias, né? E essa foi a palavra direcionadora que Deus te deu, né? Foi. Para a New Alliance. Isso. Para a New Alliance, essa é a palavra rema da New Alliance. Desconstruir para construir. Arrancar para plantar, que foi a palavra que Deus falou para o chamado de Jeremias, que isso soa muito forte para mim, Jeremias capítulo 1. Né? Então, essa é outra palavra rema na minha vida. Como eu disse, tem várias palavras remas na minha vida que pautam o meu chamado, o meu ministério. Né? Ou o chamado de Deus, o ministério de Deus na minha vida. E agora, né, desde que nos casamos, em 2006, nas nossas vidas, né? Porque somos um. Graças a Deus. Então, eu estava com a minha esposa orando ali, então esse pastor chegou e disse, olha, eu estou indo embora, e se você não assumir a igreja, segunda-feira eu vou na prefeitura e eu vou dar baixa, eu vou dar encerramento na igreja. Eu disse, não. Era esse o termo que eu estava esperando em Deus. Sem vínculo nenhum, com ministério nenhum, nem com pessoa nenhuma. Não por arrogância, mas para começar algo do zero. Isso. E ali nós assumimos com aproximadamente 16 pessoas. Uau. Aproximadamente, porque a gente não sabe nem precisar quem estava de verdade, né? Yeah. Desses que Porque sobraram. nesse tempo, então, muitas pessoas saíram. Foram mas todos todo embora. mundo saiu, né? Foram quase todos embora. Então, nós não tínhamos condições sequer de pagar o aluguel. Uau. Sim. Então, como eu disse, não entrando em muitos pormenores, foi feito o acordo do dono do prédio, do que comprou o prédio, nos dar uma parte do prédio, nos alugar uma parte do prédio, e nos deu 3 meses de aluguel de graça, aluguel free, para a gente poder ficar. Quando nós assumimos, e de novo, eu não vou entrar em detalhes, mas nós assumimos com muitas dívidas da igreja, e tudo isso o Senhor veio e honrou. De forma maravilhosa o Senhor honrou. E ali nós começamos a New Alliance Church. E falando em chamado, né? Como a Temises começou e ela falou muito sobre renúncia, e você também falou sobre o quanto você teve que renunciar para viver a vontade de Deus. É muito importante você contar também, né, para que as pessoas saibam, né, que quando você veio para cá, já fazia muitos anos que você não estava fazendo um trabalho braçal, né? Então, você estava só cuidando do povo. E aí você veio para cá, além de você, dentro do ministério, servir aonde era necessário, você também teve que ir para a construção, teve, né, que trabalhar secularmente. Viver a vida de América, literalmente, né? Exatamente, desbravar a América, né? Porque às vezes a gente vê também que algumas pessoas se
perde um pouco nisso, porque às vezes as pessoas elas carregam, eu tenho um chamado, Deus me falou que eu vou viver pela obra e elas não querem fazer mais nada da vida. Elas querem esperar as coisas acontecer. E não é dessa forma, né? De novo vem a questão do esperar a recompensa. Isso. Sim. Quando você não espera a recompensa, você se espelha em homens de Deus que deram certo. E um dos homens de Deus que deu certo, muito certo, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele fazia parte do Sinédrio. Antes dele se converter, quando ele se converte, ele é expulso do meio judeu. Ele passa a ser, ele se torna cristão, ele passa a ser um missionário, ele vai para as nações, ele não tinha ninguém para sustentá-lo e ele parte para a construção de cabanas, né? Então, e ele diz para não ser pesado a ninguém, Sim. para não ser pesado a ninguém. Então, ele fazia algumas cabanas ali porque ele era o ofício dele. Ele pegava ali o sustento para ele investir na obra e para ele fazer a obra. Então, não existe desonra nenhuma nisso. Pelo contrário, existe uma honra de Deus muito forte, porque nisso também Deus está provando o seu coração. Né? Até que a igreja se tornou forte o suficiente, o apóstolo Paulo tinha que também botar a mão na massa, né? Fazer, literalmente... fazer o trabalho braçal para se manter, né? E eu acho que tudo isso molda a história da igreja, Sim. molda a história da New Alliance. Algo assim que o senhor falou há pouco tempo atrás aqui, que quando essa missionária te deu essa palavra, te deu essa confirmação, que aqui ela falou que foi pedido que vocês precisam liberar ele, né? Então, assim, agora, assim, falando um pouco da New Alliance, que aí é onde entra, né, a minha vida, a minha história. Assim, eu também queria dar um pequeno testemunho. Eu acho assim, que testemunho é bem importante, porque tem pessoas que são movidas através de um milagre que elas veem, né? Sim. Então, assim, quando Deus, então, te tirou ali daquele lugar, foi porque você fez o que você tinha que fazer na vida daquelas pessoas. E Ele te trouxe para cá para fazer algo na vida de pessoas aqui. Eu sou uma dessas pessoas. Assim, eu cresci, minha mãe separou, era muito nova, assim, vou resumir bastante, porque, assim, outras oportunidades, assim, a gente vai contar testemunhos inteiros, né? Mas, assim, ela separou muito nova e eu cresci, assim, sem uma figura de pai na minha vida. E isso eu aprendi, né, futuramente, que isso tem uma influência totalmente direta em como você se relaciona com Deus. E eu passei muitas coisas assim na minha vida, né, tristes, difíceis assim para mim, que futuramente eu questionei a Deus, né? Você me abandonou porque você não estava lá no momento que eu passei essas dificuldades. Então eu me tornei adulta, fui para a igreja, que eu fui de algumas igrejas assim por pouco tempo, né? Saí e quando eu voltei mesmo, vim para a New Alliance e você pensa assim, né? Nossa, agora que eu tô na igreja, que eu dei minha vida para Jesus, vai ser tudo maravilha. E não foi. Deus me fez assim passar por situações muito difíceis No ao mundo longo tereis de aflições. isso, muitas aflições e situações assim que me atingiram, assim, me afetaram bastante. Só que nesse tempo que eu estava aqui na igreja, Deus colocou o Senhor na minha vida, que sempre esteve ali para aconselhar, acolher, direcionar, ensinar. E nesses momentos difíceis. E uma das coisas assim que influenciou muito na minha vida foi quando eu me dei conta do que tudo isso significava. Que Deus falou assim comigo: olha, você não era aquela menina abandonada, eu nunca te deixei abandonada. Mas só a partir do momento que você deixou eu entrar na sua vida, eu pude te mostrar, através de lutas, que eu sempre estive ali. Então, nesses momentos, eu pude ver através da sua vida uma figura de pai e assim conseguir restabelecer meu relacionamento com Deus.
Então, assim, isso a para mim Deus. foi muito forte. Glória a Deus. Então, eu creio que o tempo de Deus, assim, na vida de cada pessoa, ele vai mostrar algo, ensinar algo. Então, aqui fez, pelo menos assim, para mim, eu sei que para muitas pessoas, Glória a Deus. para mim fez muita diferença a sua vida aqui na América. Glória a Que Deus. seria o único motivo da gente se conhecer, né? Porque eu sou de Verdade. outro lugar. Seria impossível. Isso. Então, assim, e eu creio que essa tem sido, a minha história tem sido a história de várias pessoas aqui na New Alliance Church que têm vindo, experimentado, buscado Amém. de uma palavra verdadeira que tem sido distribuída aqui, né? Glória a Deus. Eu quero aproveitar esse momento também. Como eu disse no início, muitos homens de Deus passaram também pela minha vida e me ajudaram muito e moldaram o meu ministério. E eu quero destacar aqui um pastor maravilhoso que foi para mim um pai espiritual tremendo, que é o pastor Cícero Dantas. Ele mora em Palmeira dos Índios, em Alagoas. E, inclusive, essa semana eu tive um sonho com ele. Ele já está velhinho, cabelinho branco. E essa semana eu tive um sonho com ele, muito interessante, mas não vou contar aqui, não. Homens que marcaram a minha vida, homens de Deus que marcaram a minha vida, né? E então a gente recebe, e a Bíblia diz: dai de graça o que de graça recebeste. Então a gente busca passar o que a gente recebeu de Deus, o que a gente aprendeu durante a caminhada, o que a gente viveu na jornada, são experiências, né? Até os sofrimentos. A Bíblia diz que Jesus aprendeu por tudo que sofreu. E é interessante, isso dá até uma pregação, mas eu não vou pregar, não. É até interessante porque a Bíblia diz assim: Jesus aprendeu a obedecer por tudo que sofreu. E quando nós olhamos esse texto de Filipenses 2, Jesus aprendeu a obedecer por tudo que sofreu. Mas ele não é Jesus? Isso. Ele não é Deus? Aham. Por que ele aprendeu a obedecer? Porque ele não tinha que obedecer. Porque ele sempre é Deus, ele sempre foi Deus. Mas quando ele se tornou homem, ele teve que Tem que obedecer. aprender, Então ele não Uau. sabia obedecer, porque ele não tinha que obedecer. Mas como homem, ele aprendeu a obedecer por tudo que sofreu. Isso é outra palavra rema ministerialmente na minha vida, que gera a submissão. Isso gera em mim submissão, e a Bíblia trata dessa questão da humildade de Jesus Cristo. Isso gera em mim submissão para aprender. E todas as coisas que nós sofremos, porque nós sofremos nessa América muitas coisas, não é? E muitos desafios, desafios de fé mesmo, do tipo: meu Deus, se o Senhor não fizer, não tem quem faça. Isso. E Deus vir e fazer, né? Então, aqui na América também me nasceram duas preciosidades, assim, que são as maiores preciosidades da minha vida, que é o Isaac e o Samuel, né? O Isaac hoje está com 14 anos, Samuel completou essa semana 13 anos, não é? Então, preciosidades de Deus na minha vida. E sou grato a Deus. Eu sempre sonhei em ser pai, e eu só era pai espiritual, né? E aqui na América, Deus me concedeu de ser pai. Já havia adotado as duas meninas, né? A Gabriela e a Isabela, de ser pai biológico do Isaac e do Samuel, e isso também não tem preço, né? Então, essas coisas, esses são bônus de Deus, né? Isso. Então, esses Não só de bônus... aflições também, Não, né? não só de aflições também, mas os bônus que Deus nos dá também. Então, a nossa trajetória, ela sempre foi uma trajetória de andar na dependência de Deus, de viver pela fé. Então, eu posso dizer para você que tem literalmente 27 anos que literalmente eu vivo pela fé. Amém. Literalmente pela fé. Em todos os aspectos.
ministerialmente, porque tem 27 anos que foi ativado o ministério, né? A gente sempre ministrou, mas a ativação profética ministerial foi em 96, né? 1996. Então, 27 anos e que nós vivemos pela fé, e eu posso dizer como Davi. Fui moço, sou quase velho. Não, Davi disse que era velho, eu não sou velho ainda. Quase. Né? Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, Deus sempre foi e sempre será um Deus provedor. Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê. Amém. E, na verdade, isso fez toda a diferença, né? Porque nós sempre fizemos do Senhor como o único recurso. Que, como você mencionou aí, né? Nessa época onde houve a recessão aqui na América, você já estava vindo, né, de um período de trabalho, como eu tinha mencionado, fazia muito tempo que você não trabalhava, né, braçalmente, e já fazia mais de um ano, uns 3 anos ali, 2, se eu não me lembro, que você estava trabalhando na construção, e nessa época fechou as portas de todo o trabalho, né? Então, nós assumimos a igreja exatamente nesse período, aonde não tinha trabalho, e você tinha proposta também para ir para Boston, né? Para ganhar dinheiro, para ganhar muito dinheiro. E, de repente, nós estamos agora, né, diante de uma outra escolha. Porque nós vamos fazer, na verdade, um resumo. Você fez uma renúncia quando você tinha 16 anos de idade. Depois, você assumiu o pastorado quando você tinha 23 anos de idade. E depois você entregou o ágape, que era o seu Isaac, veio para a América, e agora você estava diante de um outro desafio, só que agora um desafio financeiro, aonde ou você arrumava um trabalho, ou, naturalmente, nós não teríamos nem o que comer. Então, nós estávamos diante, eu acho que é importante você mencionar isso, diante de uma escolha. Você tinha, exatamente, você já sabia que esse momento iria chegar, que você iria assumir a igreja, porque você veio para cá com essa palavra, e o momento chegou. Só que o momento chegou exatamente no momento aonde não tinha mais, todas as portas naturais aqui para trabalho tinha se fechado. E você recebeu proposta para poder ir para um lugar e ganhar dinheiro. E o que você fez diante disso? Aqui é tão interessante, né? Porque Deus, quando Ele nos dá algo, quando Ele nos entrega algo, Ele sempre entrega em base de sacrifício. Então, o princípio de Deus para entregar algo para o homem sempre foi no altar do sacrifício. E aqui eu devo também registrar e fazer jus à minha esposa, honrar a minha esposa, porque nessa época eu cheguei para ela e eu disse, olha, quando eu era sozinho, eu decidia sozinho. Agora nós somos casados e eu preciso saber se você está comigo e você me ajudar a decidir isso aqui. Ou a gente encara uma igreja que não tem quase ninguém e está endividada e nós não temos trabalho. Olha o quadro. Uma igreja quase sem ninguém, endividada e a gente sem trabalho. Com 2 crianças recém-nascidas. O Isaac nasceu em 2008 e o Samuel 2010. 2010. Exatamente. A minha esposa estava grávida. Da crise. A minha esposa estava grávida. Escuta, um recém-nascido e a esposa grávida. E com mais 2 crianças adolescentes, Gabriela e Isabela. E aí eu cheguei para minha esposa e eu disse, olha, a gente precisa orar, porque eu preciso tomar uma decisão, porque nisso eu já tinha assumido a igreja. Já tinha assumido a igreja com esses desafios, e os desafios que a gente foi descobrindo eram maiores do que a gente pensava, né? Os desafios financeiros eram maiores do que a gente esperava. Então, o que a gente faz? E aí é sempre assim, né? Deus,
quando Deus me prova, não sei com os outros, mas pelos anos ministeriais eu acho que também é a mesma coisa com os outros. Quando Deus me prova, Ele sempre me prova me dando a opção do bolo recheado, né? Isso. Né? Tipo assim, ó, você escolhe a minha obra ou você escolhe isso aqui. Eu tinha feito um contato com alguém que trabalhava para a União, alguém que trabalhava para o governo, ali de Boston, e de repente, através dessa pessoa, eu recebo um convite para trabalhar para o governo. E ia ganhar super bem, assim, Ia resolver os problemas ali, né? financeiramente resolvido. Não só financeiramente, como também assumiriam até as questões da nossa regulamentação de documento, enfim, muita, tipo assim, o prato, né? Aham. Yes. E a gente foi orar. O prato de lentilha, né? E aí a gente foi orar. E a minha esposa diz assim, olha, você tem escolha? Você não tem escolha. Você já tomou a decisão. E eu estou com você. Porque eu sei que você tomou a decisão em Deus. Então, isso é muito importante, ministerialmente, para um homem ter o suporte da sua esposa. Né? Então, um homem que está à frente do trabalho, a esposa tem que estar junto, porque senão não dá certo. Né? E eu louvo a Deus, por isso que eu mencionei mais cedo que quem encontra uma esposa encontra o favor do Senhor. Né? Porque realmente nós somos um e fazemos essa obra com afinco. A minha esposa, sempre animada em fazer a obra de Deus, nunca vi a minha esposa desanimada ou dizendo não vai dar, segue sozinho, ou faz você ou não faz, eu não quero saber dessas coisas. Nunca, era sempre vamos fazer a obra de Deus, vamos fazer a obra de Deus, ela sempre disposta a fazer a obra de Deus. Juntos, né? Juntos. E ela trabalha mais do que eu na obra. A verdade a pastora Renata está diante a liderança das mulheres, né? Isso, liderando as mulheres desde lá, desde 2009, né? E nunca parou e não para um minuto e me auxilia demais no ministério. Glória a Deus pela vida da minha esposa. E hoje, né, a gente está aqui 13 anos depois, né, que é o tempo que a New Alliance já está aberta. A gente vê que Deus supriu, proveu na hora que foi preciso, que a palavra que Ele te deu, né, tantos anos atrás, se cumpriu. Exatamente, Tamires. E 13 anos se passaram de New Alliance e nós estamos no ano do Bar Mitzvah da New Alliance. É verdade. O Bar Mitzvah. Aonde é a consolidação, né? Então, Torna a maturidade, né? Maturidade, o início da maturidade. E a gente tem visto tudo que Deus tem feito no nosso meio. E uma das coisas marcantes nas nossas reuniões é a presença de Deus. Amém. Assim, Deus vem todas as vezes que nós clamamos, Ele misericordiosamente Ele vem, né? E nos enche, nos agracia com a sua presença e sempre nos suprindo. E nesse tempo todo, absolutamente, eu nunca precisei chegar de púlpito ou fora do púlpito e pedir e dizer, olha, esse mês nós não temos como honrar a nossa dívida, vamos ter que fazer assim, assim, assim. Nunca. E eu digo isso com humildade, com nenhuma, não digo isso com nenhum tipo de arrogância, pelo amor de Deus, mas de ver a aprovação de Deus. E eu não estou falando de coisas estrondosas, eu estou falando de Deus nas simples coisas, na simplicidade das coisas. Né? Então, e em todo o planejamento que Deus tem nos dado, Ele tem nos honrado. Em todo o planejamento, né? Nesse tempo todo, nós enfrentamos uma outra crise, que foi a crise sanitária, né? Que nós tivemos agora em 2020, né? A crise de saúde e tudo mais. No meio de tudo isso, que a gente pode fazer um podcast só para contar isso, né? Isso, A gente ficou sem prédio, a gente ficou sem lugar, porque o lugar que a gente estava, o dono do prédio vendeu e a gente não tinha para onde ir no meio daquela loucura toda, a gente procurando lugar para alugar, nem para alugar a gente conseguia.
E de repente, um dia pela manhã, a gente já estava orando há um tempo, um dia pela manhã, nós acordamos e a gente fez uma consagração e disse, Deus, nós precisamos de uma decisão da parte do Senhor. E foi nesse dia que o Espírito de Deus me guiou a este lugar. E quando eu cheguei na frente desse lugar, que hoje é a nossa sede da New Alliance Church, quando eu cheguei na frente desse lugar, tinha uma placa de venda. E a gente não tinha condição de comprar isso aqui. E o Senhor abriu todas as portas. E adquirimos esse lugar para a honra e glória do Senhor Jesus, uma porta aberta, como diz a palavra de Deus, né? Uma casa de oração para todos os povos. Né? Então, nós louvamos a Deus pela aprovação de Deus, temos vários outros projetos que já estão colocados no altar de Deus, e a obra de Deus continua crescendo, continua avançando. Nesse tempo eu tenho visto a maturidade das pessoas que Deus tem enviado, né, que tem andado conosco nesse tempo. Eu tenho visto uma maturidade espiritual tão maravilhosa, uma lealdade tão maravilhosa, assim, e como pastor da New Alliance, né, como pai, né, eu posso falar assim, cheio de orgulho, né, que como é bom estar aqui, como é bom congregar aqui, né, como é bom buscar a Deus neste lugar onde as pessoas querem Deus e ninguém mais, né? Querem Deus e nada mais, né? Então, a gente vê isso nos nossos cultos, na hora que a gente adora, na hora que a gente começa a adorar, buscar a face de Deus, essa entrega, e isso é maravilhoso, quando você vê pessoas convertidas, pessoas entregues a Deus, você diz assim, meu Deus, era para esse tempo, né? É para esse tempo que o Senhor havia nos separado e nos escolhido. Então, eu louvo a Deus quando a gente olha lá de cima do altar e a gente vê um povo que outrora andava sem pastor, como diz a Bíblia, né? E agora sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus e tendo um lugar, uma casa de oração para buscar a face de Deus, meu Deus, aí você se esquece de tudo que você já sofreu, de tudo que você já passou, e você diz, vale a pena, como diz a música da Ludmila Feber, né? Vale a pena ser profeta, vale a pena ser pastor, vale a pena ser discípulo teu, adorador. Amém. Mas como diz aquela palavra, né, que quando a mulher tá para dar à luz, ela sente a dores de parto. Mas quando nasce o filho, né, ela se esquece daquela dor pela alegria de ter carregado o filho E é no colo. justamente isso. E nós louvamos a Deus pela sua vida. Amém, glória a Deus. Como você mencionou e nós temos falado, você tem nos inspirado a cada dia, né? Através da sua fé, através da sua entrega, através da tua renúncia. Você tem ensinado, né, para nós como igreja, para mim como sua esposa, como ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E isso não tem preço. Nós realmente temos vivido num caminho de milagre. Como você falou aqui, sempre foi pela fé, sempre foi no sobrenatural, e como é maravilhoso a gente vê que é pela mão do Senhor que todas essas coisas estão acontecendo. Glória a Deus. E isso se deve, né, a você também ter falado sim ao chamado, né? Porque o plano, nós entendemos que o plano é de Deus, mas ele escolhe homens. Verdade. E quando o homem, né, que ele escolhe, fala sim para ele e renuncia a sua própria vida, então Deus vem e Deus usa esse homem, aonde esse homem, né, que no caso é você literalmente tem se escondido para que Deus ele apareça. Amém. Isso é glorioso. Então, nós louvamos a Deus porque você sempre fez de Deus o seu único recurso. E é por isso que nós somos, né, abençoados, porque nós temos vivido da mesma forma. Isso, e nós podemos, né, hoje testemunhar que a palavra de Deus se cumpriu.
Yes. Então, fica aqui a nossa pequena homenagem. Amém. Nós queremos te Glória a parabenizar Deus. por esses 50 Obrigado. anos de vida. Amém. E que muito mais você esteja na presença de Deus, Amém. cumprindo aquilo que Ele te chamou desde o início para ser. Amém. Amém? Obrigado a todos, eu agradeço, peço a oração de todos, né, que todos continuem orando, porque a gente agora, para mim parece que é agora que começa o negócio, né? Parece que agora que começa a ficar o negócio mais... Chegou a experiência. Agora que começa, né? Então a gente tem muitos projetos para a gente colocar em andamento da obra de Deus e na hora certa a gente vai estar trazendo a revelação das próximas, né, dos próximos desafios, das projeções como igreja, né? New Alliance é uma igreja que tem crescido, vai crescer muito mais ainda, vai expandir. Então a gente tem muitos projetos aí que eu não vou estar... Só um spoilerzinho aqui, né? Mas não vou estar falando muito agora, porque eu não tenho autorização da parte de Deus para estar falando agora, mas a gente tem muitos projetos de Deus para implantar a obra de Deus. Então, eu peço que todos estejam orando, né? Orem por nós, cubra a nossa vida, nossa casa, nossa família, né? E nas suas orações, lembre-se da gente. A gente é carente das vossas orações, como diz o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, eu vou encerrar, né? Agradecendo a vocês por esse podcast, né? E é tanta coisa para se falar, né? E que a gente poderia ficar horas aqui falando, mas a gente não quer enfadar os telespectadores, né? E como diz o apóstolo Paulo, né? E mais uma vez, o grande apóstolo Paulo, ele diz assim, ele pede à igreja para orar por ele, para que cada vez ele fale com mais ousadia do evangelho de Cristo. Amém? Então, esse fica aqui o meu pedido, e que você ore por mim, para que cada vez mais eu possa falar do amor de Cristo com mais ousadias e com mais intrepidez na palavra de Deus. Amém. Então a gente encerra por aqui. Até a próxima. Amém.